Fala galera, beleza? Aqui é o Pinho. O que eles não querem que você saiba? Hoje a gente vai falar sobre a Itália. Por que é que o caso virou notícias no mundo todo? Por que é que ele foi tão abalado pela crise do coronavírus? E por que provavelmente isso não vai acontecer com a população brasileira? Eu vou citar dados aqui do Instituto Nacional de Saúde da Itália, vou deixar o link aí na descrição, dados de quinta-feira, dia 14 de maio, são os dados mais atualizados das características das mortes das pessoas que morreram com e por coronavírus. Mas primeiro eu vou falar por que é que foi a tempestade perfeita e por que é que aconteceu o que aconteceu e por que o mundo todo soube sobre as informações sobre o caos que foi a saúde pública naquela região, que não foi na Itália toda, foram em uma minoria de hospitais em algumas regiões, principalmente a Lombardia. A Lombardia teve das 29 mil mortes, pouco mais de 29 mil mortes, mais de 15 mil mortes. Vou já mostrar o relatório aí para vocês, está na primeira página essa informação. E você deve levar em consideração várias características específicas de cada país. A demografia do país é importante. A Itália tem a população mais idosa da Europa e a segunda mais idosa do mundo. A expectativa de vida é 82 anos de vida e a média das mortes foram 80 anos. 23,1% da população da Itália tem mais de 65 anos de idade, enquanto que no Brasil apenas 8,6% está acima de 65 anos de idade. A gente sabe também que esse vírus tem uma letalidade muito baixa para pessoas saudáveis com menos de 65 anos. Se você comparar essa faixa etária, existe um risco maior de morrer contraindo a flu do que contraindo o COVID. Is that comparable to the flu? And the answer is this is a bad question. You know, it's the wrong question to ask. Because if we're talking about children and young adults, the chance of dying if you are infected with this virus is less than the chance of dying if you are infected with influenza. If we're talking about middle-aged individuals, it's probably about the same. If we're talking about increasing age, then COVID-19 becomes more dangerous. John Ioannidis falou sobre isso, que você não deve comparar simplesmente o todo. Se você dividir por faixa etária, se você considerar pessoas abaixo de 65 anos com uma saúde razoável, existe uma maior possibilidade de morrer contraindo a flu do que contraindo o COVID. E a população jovem do Brasil, abaixo de 65 anos, meia idade e jovem e crianças, 91% da população, enquanto que na Itália é 76,9% de pessoas abaixo de 65 anos. Você deve levar em consideração também o histórico de fumantes do país. A Itália tem um histórico longo de fumantes. Fumar faz praticamente parte da cultura. A região da Lombardia, essa que eu acabei de falar, que foi a mais atingida das 21 regiões e mais de 50% das mortes. Tem também um dos mais altos índices de poluição da Europa. Combinando esses dois fatores, vai resultar numa grande população com DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. E também a Itália como um todo tem altos índices de problemas cardiovasculares. A gente sabe que ambos esses fatores aumentam os riscos aí de uma infecção mais severa se você contrair coronavírus. A maioria dessas pessoas, como eu já falei, elas não teriam uma expectativa de vida muito longa, mesmo na ausência dessa infecção. A gente deve lembrar também a diferença entre mortes por coronavírus e mortes de coronavírus. Dados aí do próprio professor Walter Riccardi, você pode pesquisar sobre ele é o conselheiro científico do Ministério da Saúde italiano, onde ele fala que simplesmente 12% das mortes, dessas 29 mil mortes, foram colocadas como causa da morte coronavírus. Na grande maioria, 88%, eram outras causas e o vírus não pregou um papel primordial aí, majoritário, na morte dessas pessoas. Vou citar aqui e colocar aí na tela exatamente o que ele falou. Abre aspas, a maneira com que contamos as mortes em nosso país é muito generosa, no sentido de que todas as pessoas que morrem em hospitais com o coronavírus são consideradas como tendo morrido de coronavírus. Em uma reavaliação feita pelo Instituto Nacional de Saúde, apenas 12% das mortes constavam como causa da morte o coronavírus, enquanto 88% dos pacientes que morreram tinham pelo menos uma outra causa. Muitos tinham 2 ou 3 mais causas que eles poderiam morrer, então já vou mostrar para vocês aí os dados com relação a isso. Outra coisa, a Itália, similar ao Brasil, tem um número limitado de UTIs. O Brasil, eu chequei antes de começar essa crise, tinha cerca de 30 mil leitos de UTI, acredito que agora tenham mais, e já estava com mais de 95% da capacidade. Na Itália, trabalha praticamente na capacidade máxima do inverno, 95% a 98%. Então, se esse país que já está perto do limite, se tiver só um pouco extra de pessoas entrando, ele vai se instaurar o caos. No mês do inverno você tem 25% a 30% no aumento do número de mortes comparado com os meses do verão. Tipicamente devido à influenza, esse ano tem sido com relação à influenza e o COVID. Acontece também que a Itália foi um dos primeiros países a serem atingidos. Foi o primeiro país na Europa, ninguém esperava que isso acontecesse. O primeiro caso reportado aconteceu aí
com turistas chineses aí mais ou menos em 30 de janeiro. Era um vírus novo. As pessoas que chegavam no hospital com sintomas leves ou moderados, eles eram admitidos. E esses pacientes com sintomas leves e moderados acabaram ocupando espaço no hospital para atendimento. Eles não poderiam negar atendimento porque é um vírus novo, não se sabe o que pode acontecer. E mais tarde, quando esses pacientes mais severos começaram a chegar em grande número, eles não tinham mais espaço. O hospital ficou altamente contaminado com o vírus e acabou contaminando pessoas que já estavam no hospital por outras razões. Essas pessoas já tinham um estado de saúde bem debilitado. Por volta de 3 mil profissionais de saúde foram infectados e tiveram que entrar em quarentena e abandonar a batalha, fazendo a situação ainda pior. Então, muitos fatores criaram a tempestade perfeita. A falta de higiene pessoal no início dessa epidemia no país pode ter sido um fator que aumentou ainda mais a propagação. Bérgamo também foi a cidade na Lombardia que teve um jogo da Liga dos Campeões, o que trouxe gente de todo mundo para lá, de toda a Europa. As pessoas ficaram até mais de meia-noite nas ruas se abraçando, se beijando, e isso pode ter propagado ainda mais aí a contaminação se comparado com dias normais, onde as pessoas estão fazendo suas atividades normais. Mais ou menos 1/3 da população estava nas ruas comemorando naquele dia. Então, quando você junta todos esses fatores, você tem a tempestade perfeita. E o que aconteceu, diferente do que você imagina, não foi na Itália toda, foi numa minoria de hospitais aí, principalmente na região da Lombardia, e foram esses hospitais que enfrentaram esses extremos. Então, como já falei, a Lombardia teve 51,1% das mortes e 16 dessas 21 regiões tiveram menos de 3% do número de mortes no país. Lembrando aí que o primeiro caso no Brasil aconteceu aí dia 25 de fevereiro, na verdade o primeiro caso testado, então tem uma diferença aí de 25 casos. Então, se você levar em consideração a proporção de pessoas, no Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, enquanto que na Itália tem 60 milhões. Se você considerar nos próximos 20 dias, ou 25 dias, você teria que ter mais 90 mil mortes para chegar à mesma situação da Itália, o que com certeza não vai acontecer, não se você seguir os dados, o que está acontecendo em outros países. Eu cito a Itália porque a Itália está sendo bem transparente com relação a isso, está disponibilizando os laudos de mortes para que possam ser analisados por outros governos, por outros profissionais. Eles fazem atualizações semanais com relação às mortes. Se você encontrar isso do Brasil, me manda que eu quero checar essas informações também, mas eu quero de órgãos oficiais, certo? Até agora as informações mais confiáveis que se pode ter são desses órgãos oficiais, apesar de acontecer aí preenchimento incorreto de laudos, colocando como coronavírus uma morte de coronavírus, onde na verdade foi uma morte com coronavírus. Então, abre agora o relatório que eu coloquei aqui embaixo do Instituto Nacional de Saúde da Itália, o relatório de características de pacientes que morreram de SARS-CoV-2, que é o COVID, coronavírus, na Itália. Relatório baseado nos dados de 14 de maio de 2020, ou seja, quinta-feira, 2 dias atrás. O número de mortes, 29.692 mortes relacionadas à COVID. Se você olhar o asterisco lá embaixo, tem pessoas que foram testadas positivo para COVID. Como você viu aí, o conselheiro científico aí do Instituto Nacional de Saúde falou que apenas 12% constavam como causa da morte, como sendo de COVID. 88% a pessoa foi testada positivo para COVID, mas ela morreu de alguma outra causa. E você vê também nessa página que 15.185 dessas 29.600 mortes foram na região da Lombardia, que eu acabei de falar para vocês, as características específicas, o que é que tornou aquela região mais propícia a acontecer o que aconteceu, que foram 51,1% das mortes. E lembrando que dessas 21 regiões, 16 dessas regiões tiveram menos de 3% das mortes, 3% ou menos. Mais à frente você vê aí que a média de idade dos mortos foi de 80 anos, lembrando que a expectativa de vida na Itália é de 82 anos, diferente do Brasil. Então, como o Brasil tem uma população idosa menor e tem uma expectativa de idade mais baixa, isso vai trazer esse número, essa média para baixo. Isso não quer dizer que os jovens estão morrendo no Brasil. Aí você fala, cara, mas eu tenho um amigo que contraiu. Contrair não é o problema é morrer da doença. A gente está falando com relação às mortes. Ou alguém fala, eu vi na TV falando que um jovem morreu. Aí você vê na TV o dia todo e você acha que você vai sair na rua e contrair. Muitos jovens entram em contato comigo todos os dias falando, Pinho, eu tô com medo de sair de casa e morrer por conta do coronavírus. A sua preocupação deveria ser se você vive com alguém em situação de risco em casa, se não, a melhor coisa que você faria como jovem é se expor a esse vírus. Talvez você não iria nem perceber ou ter sintomas leves, não iria nem para o hospital, iria já estar imune a esse vírus, não colocando em risco a vida de outras pessoas. Então, se você olhar o gráfico comparativo aí, como você pode enxergar as coisas de maneira errada. Se você olhar pessoas com mais de 90 anos, você vai ver que é a única fase onde os homens morrem menos do que as mulheres. Se você olhar em todos os outros, os homens são aí 65% das mortes. Porém, isso se inverte quando
tem o fator aí acima de 90 anos. A gente sabe que a expectativa de vida do homem é mais baixa do que da mulher. As mulheres em geral, em todos os países, vivem mais do que o homem. Então a população feminina acima de 90 anos é maior na Itália, como deve ser maior no Brasil. Então você pode dizer, não, mas 65% das mulheres acima de 90 anos morreram do número de pessoas. Isso não foi do número, o percentual de pessoas vivas, certo? Tem menos homens acima de 90 anos do que mulheres na Itália e provavelmente no Brasil também. Então isso é uma maneira que você pode distorcer os fatos. Você vai ver a média de mortes no Brasil sendo mais baixa, você vai dizer que as pessoas jovens estão morrendo no Brasil, onde na verdade não é. Praticamente em todos os países do mundo, isso segue uma linha. As pessoas que estão nessa fina camada, no topo, as pessoas mais idosas ou com várias outras doenças crônicas, e essas doenças você não acha que você não tem por acaso, você sabe que tem essa doença, você toma remédio, ninguém acha que tem câncer, ninguém acha que tem diabetes, ninguém acha que tem um problema cardiovascular. Essas pessoas estavam entre idas e vindas do hospital, tomavam remédios diariamente por várias doenças. E agora a gente vai olhar essas comorbidades. São doenças que não se tem sem saber, que são câncer, problemas cardíacos, diabetes, etc. Então se você olhar no gráfico aí embaixo, 3,9% dessas pessoas não tinham nenhuma comorbidade. 14,9% tinham uma. 21,3% tinham duas. E 59,8% tinham 3 ou mais razões. Ou seja, se você considerar todo, 96% das pessoas que morreram por coronavírus na Itália tinham pelo menos uma doença crônica. E 81% tinham duas ou mais. Agora vamos lá para a última página. Mortes abaixo de 50 anos. É o último trecho aí, você pode dar uma olhada lá. 1,1%. Certo? 1,1% foram as mortes abaixo de 50 anos de idade. Agora vamos olhar as características dessas mortes. 332 pessoas de 29.692. E se você considerar só abaixo de 40 anos, 74 pessoas dessas 29.692 pessoas morreram abaixo de 40 anos. Vamos olhar as características dessas pessoas. Dessas 74, 53 tinham sérios problemas pré-existentes. Ou seja, provavelmente essa outra coisa foi a causa da morte dessa pessoa. Apenas 12 pessoas não tinham nenhuma patologia grave. Então se você olhar abaixo de 40 anos de idade, as mortes, apenas 12 pessoas de 29.692 não tinham nenhuma patologia grave. E 9 pessoas dessas 74 abaixo de 40 anos não tinham informações disponíveis. Ou seja, ela pode ter ou pode não ter algum problema crônico que contribuiu para a morte, que foi a causa principal da morte. Então, essas são as informações, analise aí. Esses não são dados que você vai ver na Globo, não vão ser dados que você vai ver na rede de TV aí no Brasil, nos canais de notícia, no Jornal O Povo, Diário do Nordeste, no UOL, Estadão. Eles estão muito preocupados em te deixar em pânico. Eles estão muito preocupados em falar sobre a novela política, sobre a instabilidade política que está acontecendo no Brasil, desviando o seu foco do que realmente está acontecendo, onde você está tendo a sua liberdade cada vez mais tirada, onde você está tendo a sua vida cada vez mais interferida. Em breve vou falar sobre isso, como essa escalada do poder, como é que está acontecendo no mundo todo. E tudo que eu estou falando aqui não é só o que está acontecendo no Brasil, é o que está acontecendo aqui, eu vejo acontecendo nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo, e é gradativo. A retirada da sua liberdade vai acontecer gradativamente, eu vou falar para vocês no próximo vídeo sobre isso. Então é isso aí, galera, dê uma analisada nos números. Se você tiver algum dado do Brasil, não encontrei. Esses dados são bem difíceis de você encontrar, certo? Se você for no Google e pesquisar pelos nomes, provavelmente você não vai achar, você só vai achar matéria de notícia. O que já foi demonstrado aí, o Google, o YouTube, essas ferramentas de busca não estão favorecendo essas informações oficiais. Eles estão mostrando matérias de jornais, os artigos que tem um clickbait, que tem um nome mais chamativo. E é assim que a mídia hoje em dia sobrevive, né? Ninguém assistia mais televisão até isso acontecer. Então eles sobrevivem de ads, eles querem que você clique na matéria, mesmo que seja uma matéria completamente distorcida da realidade. E você vê aí que você não tem por que temer se você é jovem. Se você tem alguém em situação de risco em casa, óbvio, você tem que olhar para essa pessoa. Você vai sair para o supermercado, você vai estar se expondo ao mesmo risco de você andar na rua. Então, nenhuma dessas medidas faz nenhum sentido, elas vão trazer mais mal do que bem. Os resultados das medidas tomadas para conter essa pandemia estão pior do que o resultado da própria pandemia. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece, se você quiser que ela entenda um pouco mais do que ela não vai ver na TV. Então, esses dados são fresquinhos aí, acabaram de sair.
Novamente, faço um apelo para vocês, se vocês encontrarem alguma informação com relação ao que está acontecendo no Brasil, dados oficiais, não quero ver blog, não quero ver site de notícia sensacionalista, eu quero ver os dados, certo? Apesar de já existirem denúncias aí no Brasil de fraude nos laudos, e algo que não é novidade, acontece em vários países do mundo, está tendo um esforço aí da política de cada país em inflar esses números aí para aumentar ainda o poder e para aumentar ainda o medo da população, te colocar contra a parede e te fazer concordar com várias coisas. E a gente está seguindo direitinho, obediente, sentado, dizendo sim para qualquer medida. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima.